Hoje eu estou em Mendes Pimentel, minha terra natal, minha terra querida, e eu estou na casa de um grande amigo, Josino Belmiro de Aguiar, 88 anos. Eu conheci ele na política, mas sei que ele gosta muito de futebol e sei que teve uma boa fama como jogador de futebol. Jovino, nesse momento nós estamos à tarde aqui na sua casa, uma boa tarde para você, e gostaria que você, inicialmente, dissesse para mim como foi o período em que você jogou futebol, com quem você jogou e como é que foi esse período de tanta fama que você tem do futebol lá no Córrego do Centro e nos córregos adjacentes do nosso município de Mendes Pimentel. Gostaria que você falasse primeiro de futebol, para depois nós falar como é que você entrou na política. Ô, Firmino, começou lá em Itamirinha. Quando a minha infância lá, até 18, 19 anos, 21 anos, eu cheguei a jogar no time principal lá do Itamirinha, na Ideal, né? Na época não era Apolo, não, era Ideal. Era Ideal. Ideal. Depois que veio o Apolo, né? Depois veio o Apolo. Sim. Então, eu tenho várias coisas que aconteceu naquele período, até muito engraçado. Teve dia que nós saímos para jogar numa antena contra o Sport e o time não foi completo os jogadores. Foi furado na gíria, né? Na língua esportiva. O time foi um pouco furado. E eu tinha um colega, o Barnabé. Esse foi policial, não foi aqui em Mendes Pimentel? Aqui em Mendes Pimentel. Lembro muito bem dele. Ele gostava muito de me imitar e de me acompanhar. Então, um dia, em todo lugar que eu ia, ele sempre ia. Levava a chuteira dele, chegava lá e não dava ele oportunidade, porque ele não era muito bom de bola. Meio pé duro. Aí ele não dava ele oportunidade, mas ele voltava e não importava não, ele gostava de me acompanhar. Então, o que acontece? Teve um dia que nós fomos jogar no Mantena contra o Sport. Chegou lá em Mantena, o time de Itamirinha foi assim um pouco furado. E lá, o Sport, na época, lá tinha o volante Sport, né? O Sport também estava no auge, tinha um bom time. E eles estavam recebendo lá um filho do doutor, um deputado, filho de um deputado que tinha lá. Fernandinho? Não, é outro. Ou Hermano Batista? Também não. Não é muito da minha época e eu não posso falar. Domingos Jório. Domingos Jório, grande advogado. Filho de Domingos Jório, que jogava no Canto do Rio. Era profissional. Profissional no Rio de Janeiro. Então nós chegamos lá com o time furado, o nosso zagueiro, era o Filhinho, até um primo meu, foi pro gol. Ele mexeu no time e botou um zagueiro, em vez de zagueiro, foi pro gol. Botou outro no lugar dele. Eu sei que tinha um tal de Hilton Espada, que inclusive depois disputou até a política lá, que foi para centroavante. Ele era do time reserva. Esse do time do Itamirinha, né? Do time do Itamirinha. E colocou o Barnabé no meio de campo. Que não tinha chance nenhuma na época, né? Nenhuma. Com a falta, com o time furado. Me perguntou, ele joga futebol? Eu falei, ele anda junto comigo aí, ele carrega a chuteira. A chuteira dele, naquela época, não tinha essa chuteira. Aquelas que o Lemãozinho fazia, né? Sim, prega até de dentro para fora. Eu joguei com essa. Aí ele fica com a chuteira daquela. Aí o rapaz falou assim, ó, Jovem, esse homem que está ali, tem que ser esse rapaz, será que dá para marcar ele? Eu falei, marcar ele marca. Ele pode não jogar, mas ele não vai deixar o cara jogar também. Aí o cara botou o time em campo, começou o jogo, e logo eles lançaram a bola pro cara. Esse cara era o profissional, era o tal. Era camisa 10 lá do Canto do Rio. Aí o Barnabé olhou para mim assim, eu fiz assim, dei um aceno para ele, o Barnabé vai. Aí o Barnabé foi para cima dele, livrou o Barnabé. Livrou o Barnabé, mas o Barnabé, e saiu correndo. O Barnabé correu atrás, pisou no calcanhar dele, que é a chuteira de prego.
Eu imagino. Pegou lá em cima, perto da curva dele assim, e desceu rasgando. Desceu aquela lanha. Ele largou a bola para um lado e foi lá e falou com o treinador dele lá, falou, ó, põe outro no meu lugar. Porque domingo eu tenho que jogar lá no Campo do Rio, tenho que jogar lá e eu não posso machucar. Aí não, continuou, falou, continuou não. Com essa pegada aí não dá não, tirou o cara de campo. Aí, bom, aí passou por isso aí, depois ele sempre acompanhou nós e tal, mas aí encerrou a parte dele. Agora eu vou falar sobre o nosso futebol em Itamirinha. Eu era titular lá no Ideal. E depois, quando, para a minha vinda para o Córrego do Centro, nós mudamos para o Córrego do Centro. Ah, quer dizer que você morava em Itabirinha, você era de Itabirinha. Itabirinha. Ah, você é itabirense então? Itabirinha. Ah, não, eu sou do Espírito Santo. Ah, é do Espírito Santo. Ah, é capixaba. Cheguei em Itabirinha em 1949. 11 anos, 9 anos antes de eu nascer. Anos. Aí, rapaz, o que acontece? Eu fui obrigado a sair de Itabirinha para mudar para o Córrego do Centro. Meu pai comprou uma terra no Córrego do Centro e mudei para cá. E cá tinha um time que não andava bem. Mas com aquela chegada, minha e tal, que é jogador lá de Itabirinha e tal, e resolveram, nós melhoramos o time. Nisso apareceu o Tiene Gonçalves. Meu tio, inclusive. Tio, era o dono do time do São José, né? São José. Ele tinha um time também. Mas aí o que nós fizemos? Nós reunimos os times. Fizeram uma seleção. Fizemos um time bom, sabe? Inclusive o nosso zagueirão, famoso ali. Que Deus o tenha, já nos deixou já faz tempo. Né, inclusive o Ali ficou nos devendo, né? Porque não deixou nenhum substituto. Os meninos dele, como diz o outro, 2, pelo menos, agradou um bom tempo lá no Flor de Minas, né? Time que eu tive a honra de defender por um bom tempo. O Djalma, as 3, né? É o Djalma, o Ney e o Mourão. Hein? Todos 3, quer dizer, não tinha a mesma qualidade do pai. Não tinha. Mas do atual momento, acho que eles não deixaram a peteca cair, não. Mas de qualquer maneira, o Negorli realmente diz que era diferenciado ali na zaga, né? Com certeza. E nesse meio de tempo, a gente veio para o Córrego do Centro, o nosso time deu uma melhorada, aquele negócio, aquela influência das pessoas achar que eu era bom jogador e sempre ia para lá também ajudar, né? Resolvia deixar de treinar no time deles e ia treinar lá com nós para um jogo melhor. E nós marcamos um dia uma partida contra o 7 de setembro. Aqui em Mendes. Para nós ganhar uma bola G18. A bola. Vocês vieram em troca da bola? Troca da bola. Amistoso em troca da bola. Em troca da bola. A bola G18, porque era 18 gomos, né? Uhum. 18 gomos. Esse dia nós chegamos com a camisa do Flamengo. Então vocês já chegaram arrepiando, né? Com camisa do Flamengo naquela época já era. E nós tínhamos 12 camisas. Só tinha um reserva, então? Tinha um reserva. Nós tínhamos 12 camisas. Aí, na hora que fui escalar o time, eu tinha um compadre, o compadre Raimundo, que era bem ruim de bola, mas era meu compadre. A proteção estava aí, né? Pode para jogar. Ele ficou de fora. Eu falei com ele ia ficar de fora, mas ele com a camisa 12. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos entrar em campo, nós 12. Esse Firmino. O Edir não estava por trás disso não, né? Não estava, não. O Edir era mestre disso, viu? Eu falei, vamos entrar em campo nós 12. Se eles der falta, aí sai um. Malandragem de futebol tem de muitos anos atrás. Se eles der falta, né, sai um. Mas naquele bolo assim, ninguém percebeu nada. Ninguém contou a camisa, nem nada e tal, e nós entrou. E foi o primeiro tempo todinho. E nós ganhamos de 1-0. Primeiro tempo. E o Barnabé era aquele, tirador da chuteira dos outros, entendeu? Estava no jogo. Ele corria atrás do Alceu, atrás do Haroldo. Esse jogo, o nosso saudoso e falecido Luizinho, estava ou não?
Nessa época? Não estava ainda não, né? Não Ele não joga, ele era menino, hein? Não, ele estava, mas ele não jogou, não. Ah, ele não quis jogar, não. O Luizinho era daqueles que, quando faltava o goleiro, ele ia para lá e ele era dava conta. pau para toda obra. Estava o Abelar. Abelardo, lembro. Chegou a conhecer o Abelardo? Lembro desse Abelardo aí, um pouco, mas lembro. Esse João do Vino ali? Era zagueiro. Era o zagueiro. O Valdir do Vino. Era centroavante. Justamente. O Abelardo era ponta esquerda. Joguei com essa turma, menos com o Abelardo. O Abelardo não joguei, não. O Abelardo é o ponto esquerda, um moreninho, baixinho, corredor. Acho que até virou pastor uma época aí. Virou. Sim. Então é esse mesmo. Mas não joguei com ele, não, mas sei quem é. Então, rapaz, quando terminou o primeiro tempo, nós ganhamos de 1-0. Aí, e agora? Como é que nós vamos fazer para nós segurar esse 1-0? Ali, aquele campo ali... O campo era aqui na praça da prefeitura na época, né? Ele era do portão para lá ali? Da praça da prefeitura hoje, né? Ele era aqui na praça ou era lá de lá já? Não, era lá. Já era lá, né? Era lá de lá. Ah, ok. Ele era lá de lá. O Nedino, o que fez? O Nedino, ele era lá de lá e ele era assim, ó. Era o fundo pro lado do barranco do campo hoje. Isso, ele era assim. O gol é pro lado do córrego. Aí, nós entramos em campo no segundo tempo. Eu lembro de um laranjal do senhor João Eduardo. Tinha um laranjal para baixo da ponte ali, em paralelo com o campo, né? Aí, nós joga daqui, joga dali, e eu passando a pia. Falei, ele não pode empatar, ele não pode empatar. E nessa altura, os 12 em campo. Voltei, os 12, não. Ah, um descobriu, o cara descobriu. Falou, mas você está bobo demais, os caras estavam jogando com 12 aí, ó. Aí vocês fizeram de Joaquim sem braço, que não sabia. Sai aí, fulano, vai descansar lá, depois nós pomos. Não, tirou o compadre. Tirou o compadre. Ah, o compadre Raimundo. O compadre Raimundo. Aí agora, como é que eu botei lá atrás, falei, olha, o laranjal tá lá, tinha uma cerca de arame, arrebentada. Falei, olha, eu vou fazer o seguinte. Isso é um trem que parece até mentira, viu, Firmino? Não, mas... Parece mentira, mas... Vindo de você, e eu tenho alguém, que eu conheço muito bem... E eu não tenho nenhum da época que pode sustentar isso aqui. Mas você quer ver? Aí, né, eu voltei lá atrás e falei, olha, eu vou... Todo tiro de meta, porque eu bati o tiro de meta de cá lá no outro gol, né? O campo era pequeno na época, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, todo tiro de meta, você não vai bater o campo... Por lado, dentro do campo, não. Você vai bater lá no laranjal. Você vai bater. A ideia era furar a bola, né? Não era, foi. Se fosse, se eu tivesse lembrado, eu só tinha um mesmo. Mas que o jogo acabava. Mas não era furar a bola, a ideia foi essa. Quer dizer, quando ele batia a bola, eu sabia que ele ia bater o de metro, que mais ou menos onde é que a bola ia cair, eu já ia ficar despistado lá pro beirando do campo. Quando ele batia a bola caía lá e eu era o primeiro a correr. Quando a bola batia no lugar, eu passava lá perto só para dar um chutinho nela assim, chutava para debaixo da esconder ela mais, né? E ficava caçando lá embaixo, assim. Aí, outro lugar, né? Não é lá não, rapaz, é aqui, ó. É cá que ficou. Aí falou, não, para mim era aqui. Aí eles paravam a bola, voltavam e nós entrávamos juntos. Ele fez isso umas 4 vezes. Aí nós acabamos saindo ganhando de 1-0. 1-0. 1-0. Tínhamos ganhando de 1-0. E eu acho até, Firmino, que, não sei se eu já vi com você, um ofício, sim, que foi mandado dali. Você leu isso lá na Câmara um dia? Eu acho que eu tenho uma leve, assim, lembrança desse assunto. Uma leve lembrança. Assim. É um ofício assim, que eu mandei, escrita na mão, dizendo que nós ia a troco de uma bola G18. Lembro disso aí, lembro. Você lembra disso? Lembro desse ofício aí. Você fez a mão. Então foi... E uma caligrafia bonita, por sinal. Foi muito bom. E daí aconteceu o seguinte, eu cheguei a secretar o 7 de setembro, uma pessoa de vez. Eu fui no São Félix com ele. E o 7 já tinha fama que tinha, era famoso. Tinha um time bom, tinha o Zé Preto, tinha o Alceu, que era meio direita, era muito bom, o seu era muito bom. O Carlito era muito bom. Aquele irmão do Alceu... O Haroldo. Que era centroavante. Era muito bom. Depois veio o Carlito com o zagueiro, né? Chutava muito. O Carlito chutava muito, né? Chutava Vadico.
Vadico. Era um meio-direita muito bom também. O time do 7 era um time Vadico bom. é parente do Luizinho, não é não? Hein? Vadico não é parente do Luizinho também, não? Não, Não, né? do Luizinho é o... É o Milico, né? É, Mililico. É, Milico. Ele já não jogava mais, não. É. Mas então, Firmino, no futebol aí foi essa que eu Ué, tenho mas que uma falar. proeza dessa aí, ô, Jovem, dos 12 em campo, e que veio jogar por uma bola, como diz o outro, que o prêmio, o amistoso, o preço era uma bola, que vocês não tinham. E precisava dessa bola para você jogar. Bem pensado. Mas Então, mais inteligente foi você de colocar 12 em campo, coloquei 12 fez em o campo. placar que precisava, quando eles descobriram, tirou, e depois os tiros de meta para esconder a bola do altar. Bom, mas futebol... Eu não lembrei essa de furar a bola, que senão Pois é, essa seria uma outra alternativa, que o jogo acabava, não tinha outra bola, né? Porque só tinha uma, né? Na época era difícil bola, né? Todo time que tinha 2, 3 bolas, muito difícil. Verdade. Mas agora vamos falar um pouquinho de política. Eu sei que você foi vereador imenso por 2 ou 3 mandatos, eu acho, né? 3 mandatos. Um deles foi em 72, o outro me parece que foi na época do Deva, parece? Em 82? Não. Um deles foi na época do... Dona Edine contra o Artevelli, em 72. O outro foi na época do Tião Moreira contra o Edson Fidelis. E o outro, então, foi em 88. Em 88 eu não fui candidato? Foi candidato. O senhor foi porque o senhor foi eleito junto comigo. Aí não tem como o senhor fugir. Em 82 você deixou de ser candidato. Mas deixa eu te falar. Ou perdeu. Você foi candidato em 82 com o Deva? Não, eu fui candidato com o Zé do Claro depois. Em 88. Comigo, eu junto. Não foi com o Zé do Claro, não. Foi? Quem foi com o Zé do Claro foi o Juca Servino. Não. Essa conta aí eu posso fazer para você. Você foi em 72, até Vera Nedine. Você foi em 76, Tião Moreira e Edson Fidelis. E falhei no Deva. Falhou de 82 no Deva. Aí você foi ser candidato com Zé do Carmo em 88. Isso. Cujo eu fui candidato a vereador primeira vez nessa época aí também. Você, Edir, Alexandre. Essa turma aí da velha guarda, né? Alexandre até... Que Deus o tenha em bom lugar, nosso velhinho, né? O Alexandre, nós combinamos de não deixar ele ser presidente. Essa aí foi a ideia do Edir. Sempre tem essas malandragens na política, né? Mas como se deu a sua entrada para a política? Você teve um convite? Como é que foi? Ou você me deu entrar lá em 72? O que te deu na cabeça de entrar vereador em 72? Qual foi? Antônio Mafra de Araújo. O saudoso Tozinho. Ele te fez o convite. Que era amigo do Nedino, e o Nedino era o candidato, né? E o Nedino queria que ele fosse candidato. Aí ele abriu mão para você. Por causa daquele negócio de mexer com futebol, ter muito acesso dos companheiros. E o Sotozinho gostava muito de futebol, né? Demais, ele era o nosso braço direito. Né? Eu lembro que ele gostava muito. Aí o resultado, aí o que ele fez? Ele foi lá em casa, ele fez uma reunião lá em casa um dia. Foi ele, foi o Manelito. Foi até engraçado, Firmino. Eu tinha, naquela época eu trabalhava na roça, tinha uma fartura, né? Um monte de milho no terreiro lá, assim, uns 5 carros de milho no terreiro. E eu estava trabalhando no Joaquim Pinto, arrancando feijão no meio de Camargo Coruja, né? Essas calças velhas, tudo cheio de linha solta, na Marra Coruja você sabe o que vira, né? Aqui estava igual um descacheiro, de tanto espinho. Eu já passei por esse perrengue. Mandou o menino ir lá, vai lá e fala que o Sonedinho está lá, quer falar com ele. Isso era de dia ou de noite? Isso é de dia, né? É de dia, 10 horas mais ou menos. Você estava no batente lá, sofrendo. Ele foi lá te tirar do batente para bater uma prosa com você. Manelito. Tozinho. Sonedino. Tozinho. Vartim. Altim lá é. Era os puxa-saco do Nedino. Do Nedino, né? O Vartim. E tinha o motorista, né, que foi levar eles, que é o pai o pai da Anitta aí, ó. O... Soné? o Soné. Soné. Tava o Soné, é pai da Anitta? Não, acho que é tio delas, parece. É tio da Anitta. Aí, bom, Soné. Mas foi engraçado, Firmino, que quando eu cheguei, eu acho que ele nunca tinha feito aquilo na vida. Guardar milho. Cada um com um balaio lá, limpando milho e tal. Te ajudando lá. Tinha uns 4 balaios de milho cheios lá no terreiro, né? Ia conversando. Aí eu cheguei. Eles logo falaram comigo. E eu não queria aceitar, não, filho. Eu não tinha nem uma bicicleta. Tá entendendo? Eu não tinha nem uma bicicleta.
Aí aceitei. Depois eu pegava a bicicleta do meu cunhado emprestada para me vir na reunião aqui, né? Vinha de lá da roça aqui Lá de da roça, bicicleta. na reunião. Ah, na reunião política. Reunião política. Eu vinha, no outro dia cedinho eu voltava. Teve um dia que eu vinha de lá para cá, ali perto do Florzinho ali, as estradas eram muito ruins, né? Eu vinha bobeira assim, quando eu vi, eu estava lá no meio do mato, foi um custo para sair de lá. Arrebentando com cerco e com tudo. bicicleta e tudo. Então. Mas aí você aceitou e foi eleito. 355 votos. 350, era muito voto para a época, né? Muito voto na época. Não, mas é engraçado, filho. Era quantos vereadores? Você lembra nessa época? Era 11 ou era 13? Era 11. 11 vereadores. Aí, bom, quando foi na outra política, que foi contra o... Tinha Moreira contra o Edson. Eu fui candidato de novo. Uhum. Aí minha votação votou por 284. Mas não foi, perdeu tanto assim, não. Mas o Diocrídio depois me falou por quê. Falou, ó, eu quando era vereador, eles eram danados para me pedir as coisas. E eu não tinha nada para dar. E eles me pediam muito remédio. E eu montava na bicicleta lá e vinha aqui no Até pedir remédio para eles. Até que um dia o Até doeu na consciência, falou comigo, Jovino, você está vindo muito aqui atrás de remédio para esse povo? Você faz o seguinte, dá um bilhetinho para eles. Eles vinham aqui pegar. Eles vinham aqui pegar e já te diminui. É. Vem aqui, eu atendo ele atendia, para ver. Ele era político adversário, você sabe que era, né? Sei. E ele me atendia muito bem. Aí eu peguei e fiz isso. Mas aí a minha votação caiu um pouco, por causa daquele negócio de hoje. Você sabe que o ciúme na política tem, né? Aquele negócio de ajudar muito morcego, minha política caiu um pouco, mas eu tive uma boa votação, justamente o Diocrídio falou, ó, você não vai ser votado igual você foi votado, não, mas você vai ser eleito, porque o tanto de morcego que votou no você não tem tamanho, não. Todos eles chegavam aqui e perguntaram quem ia votar, falaram que ia votar no você. E foi, me votou de 350, caiu para 284. Mas teve bom, o importante era ser eleito, né? Teve bom, hein? O importante era ser eleito. Né? Bom, E... aí veio 88. Sim. Aí eu posso falar um pouco, que eu também fui candidato na época. Conta um pouquinho para mim da sua trajetória aí. Você saltou 82, que você não foi candidato, né? É. Você abriu mão para alguém para ser candidato em 82? Eu não abri mão, não. Eles me tiraram. Ah, não deixou você ser candidato? Não, você quer ver? O Juca Servino, você lembra do Juca Servino? Uhum. Juca Servino era um político muito... Da Boa Esperança. Um menino bom e tudo, mas politicamente ele não manjava nada. Ele era muito apostador e gastava dinheiro em política. Então eles entusiasmaram com aquilo. Tiraram você para dar a vaga aí para o ele. Zé Toledo, o Geraldo Toledo, foi lá em casa e combinou comigo. Falou, Jovino, você viu o Juca ter gastado dinheiro na política, tinha apostado e tudo. E você podia... Você não importa de ser candidato a lugar, não? Eu falei, não importa não. Até voto para ele, ajudo ele, né? Aí, bom, mas o Juca, tem umas coisas que ele não pode falar, né? Zona Boêmia, que ele vinha ele gostava bem de uma, ele gostava. De uma mexidazinha, né? Então, era na Carmita, na época? O que ele fazia? Ele vinha pra cá, rapaz, e ficava ali. Zoando ali, eu lembro desse. Na rua, pra lá, pra cá, e gente querendo ir embora, e ele com um Fiat 147 novinho, encostado lá, não levava ninguém. Aí um dia o Zé Toledo, mas o Geraldo Toledo veio comigo, que ele era daquele sistemático que não ia na Coreia, né? Falou comigo, você podia ir lá na Carmita, chamar o Juca? Você podia ir lá chamar o Juca? Será que você gostou de ir lá? Hein? Será que você gostou de ir lá? Se eu gostei? É. Mas foi na hora. Você já estava querendo ir. Mas aí, né? Eu cheguei lá e falei, Juca, o negócio tá feio, o pessoal tá bravo com você tá bem folgado aqui e não vai embora, estão querendo ir embora, Zé Toledo, logo aqueles caras lá, para que ajudem. Falou, fala com eles que eu tô amando. Fala com eles que eu tô amando. Aí eu cheguei cá e falei, ele mandou, né? O recado que ele mandou, você... dei do jeitinho que ele mandou. Foi batata, pé na bunda dele. Mas não foi totalmente porque eles não votaram, porque eles acabaram votando nesse mesmo. Acontece que o meu córrego lá, ó... Ninguém. Que ele era muito bonzinho, mas é um povo diferente. Né? Outro tipo de gente, né? Outro tipo de gente, né? Mas aí veio lá, 88, aí você abriu mão, ele ganhou na época? Não, perdeu.
Ele tirou 190 votos. Olha só. É. E se você tinha apoio, você ganhava de novo, sabia? Pô, com certeza. Até que em 88 você voltou e ganhou. Não. 80... Perdi. Não, 88 não, senhor. 88 o senhor ganhou. Não, meu filho. 88? Aquela que o Juca foi candidato, Você não foi. eu não fui. Eu não fui candidato. Você foi ser candidato em 88, na época do Zé do Carmo. Eu, Edir Fidel, Alexandre, acabei de falar. Perdi, rapaz. Perdeu não, homem. Perdi, Lembra? rapaz. Lembra que nós combinamos de não deixar o Alexandre ser presidente? Ué? Da Câmara, mas isso Sim. foi antes. Não, 82 então. Não, rapaz, então você foi candidato em 82. Você sabe quem é que me atrapalhou? Ah, Não, me espera lá. você foi em 92, o alemão entrou e te atrapalhou. Ou 96, aí você pode ter certeza. 91, mas eu só fui 3 vezes candidato. Eleito, né? Não, eleito. 3 vezes eleito. Ah, tá certo. Foi Tá certo, é verdade. Você tá certo. Aí foi Pois é, 92. E outra coisa, o alemão, além de me atrapalhar, ele ainda botava esse tal de Adão Rebenta Ponto, você conhece ele? Isso aí, Adão Miguel, vamos ver assim. Isso é uma coisa, se você fizesse mostrar ele isso aí. Você Não, eu converso com ele todo dia. Eu vou falar que eu bati um papo com você. Fala. Oh. Aí bom, ele botou o Rebenta Ponto Pra te arrebentar lá no corpo. Pra me arrebentar. E eu e o Edir, rapaz. O Edir também perdeu naquela vez. 92, perdeu. Perdeu. Ele botou ele. Ele chegava lá, o outro, sabe quem que botou? O Edson Cornélio. Amigão nosso, né? Nosso grande parceiro. Gosto muito dele. Ele é gente finíssima. É um cara que eu vou falar com você uma coisa. Eu tenho uma confiança nele danada. É de palavra, né? É de palavra, né? É de palavra e outra coisa. Ele não mede sacrifício para fazer favor para você. Não, é um cara, pessoa boa. Eu gosto mais dele. Qualquer coisa que eu preciso dele aqui, aqui, tá entupido ali, minha coisa ali. Ele falou, não, vem cá, eu vou lá. Não, ele tudo direitinho. Ele é fora de série. Eu gosto muito dele. Mas bom, então, mas é 88. Você lembra quantos votos? Me fala, você teve, na sua primeira eleição, você teve 350 votos. Foi. Na segunda, 284, parece. 284? Foi. 1988. Quantos votos você teve? 193 votos. Não, essa foi que você perdeu. É que eu perdi, ué. Não. A de 88 você ganhou. Quantos votos você teve? Primeira... Você teve 300 e tantos votos em 88. Sim. Sabe por que eu falo? Porque eu fui o segundo a votar, você foi o terceiro. Espera lá. Primeiro Tião Brito em São Félix com 565, eu com 345. Eu fui o mais votado aqui do município aqui, da nossa região. E lá o Tião tinha ganhado de nós lá. Você teve 300 e poucos votos, 330, coisa assim. Eu, né? Você foi sim, não foi então. Agora, a de 92 que você perdeu, pode ter sido essa quantidade de votos aí. Mas foi um período bom. Eu ganhei com duas com mais de 300. Pois é, justamente. Você foi 3 vezes eleito, igual eu. Fui 3 vezes também vereador. E nós fomos um mandato junto. Quando você foi para o 4º mandato, em 92, que o Hermin candidatou, foi. Você perdeu a eleição. Engraçado, você e o Edir Fidelis. Foi onde eu trabalhei mais. Trabalhou muito. Mas ali você teve um adversário forte contra você, que é o alemão. Que o alemão tinha saído de uma chefia de gabinete do Deva, estava bem, e ficou bem esse período todo. Aí entrou e o Zé do Carmo, Firmino, eu até falo isso aqui, se você for mostrar para ele, não é segredo. Não é segredo. Quando o Hermin saiu... 96. Eu era funcionário da prefeitura. Você entendeu? Lembro. Era funcionário da prefeitura. Ele botou eu para almoxarife lá daquela... No pátio lá. Lá do pátio. Aí eu trabalhei lá, estava trabalhando, com um pouco o Hermin perdeu. O Zé do Carmo ganhou. O Paulinho, na verdade, foi o doutor Paulo e o Deva, né? Em 96. O Hermin tinha... justo! Hermin era o prefeito, o Paulinho era o vice, o Paulinho foi o nosso candidato naquela época, ele e o Deva, e perdemos a eleição para o Zé do Carmo nessa época. Justamente. Então, o que acontece? Aí o Zé do Carmo, pé na minha bunda. Você era contratado, né? E ele ia botar a turma dele, com certeza, né? Pé na minha bunda, resultado. E eu saí de lá, eu trabalhava no Macharife, né? E o alemão incentivou ele para eu dar conta das coisas que estavam lá.
E eu era tão esperto assim, que o Hermínio falava, Jovino, entrega isso assim para fulano. Eu não pegava um documento aqui, não. Uhum. Pô, o Hermínio mandou, né? Entregue. Chegou o sargento, o negócio desse foi ficar numa mesa. Chegou o sargento e falou assim, o sargento era aquele sargentão que usava 2 revólveres, como é que chamava? Quem é esse sargento, você lembra? Bitelão. Que comandou aqui? É isso. É, o sargento Sena? Isso. Tenente Sena hoje. Chegou, foi na ele é vereador em Tambacuri hoje, sabia? É. Aí chegou o sargento Sena e falou, o Hermínio mandou pegar uma mesa. Eu falei, é? Eu falei, só tem uma aqui. Eu falei, foi essa mesmo. Eu falei, me dá um papel aqui. Se fosse hoje, eu até falava, porque para evitar problema, né? Até para o prefeito. Aí um dia o Zé do Carmo me cobrou na mesa. Falei, Zé do Carmo, tudo que eu entreguei lá foi com a ordem do Hermínio. Pergunta ele. Hein? Pergunta pro Hermínio. Pergunta pro Hermínio. Agora, se você quiser ir lá em casa também ver se a minha tá lá, pode ir que eu te mostro lá em casa. Porque o alemão acho que falou com ele que eu tinha trazido. O alemão fez tudo para me prejudicar, mano. Ele não era fácil, não. Mas ele agora, ele também recebeu, né? Tudo tem preço, Ele né? não se elegeu uma vez? Não, ele perdeu. Ele não ganhou nenhuma vez? Ganhou uma vez, 92 ele ganhou. Pois é. Ganhou 92 e 96. Agora, Ele ganhou 2 eleições. Essa última vez que candidatou agora foi velho, foi terrível. Nossa, mãe. Bom, Jovino, enfim. Aí depois nós vamos continuar com essa história, nós falando quando... Na minha administração. Ah, sim. Mas agora nós vamos encerrar esse vídeo, que ele vai ficar meio longo. Depois nós vamos bater um papo, vou encerrar aqui, nós vamos bater um papo sobre o meu período. Sobre? O meu período em que fui prefeito. Ah, sim.